Bom, pessoal, sejam bem-vindos. Um prazer receber todos vocês aqui. A gente está com o Nico. O Nico é gerente da comunidade do Wakelet para os países de habla portuguesa e espanhol também, de habla hispana também. Mas o Nico só fala espanhol. Então, ele vai falar um olá para todo mundo aqui, mas a gente está bem contente que é a primeira vez que vai ter um evento oficial do Wakelet no Brasil, e a gente está bem contente com essa série de webinars, tá bom? Bom dia a todos, bem-vindo. Tá vendo que o Nico é super bacana, mas ele só fala espanhol, não tem problema, tá bom? Ele vai estar aqui com a gente todos os dias. A cada sessão, né? A cada sessão vai ter sempre duas pessoas apresentando. Hoje sou eu e a Cris Reis, a gente já vai se apresentar, mas sempre vão ser duas pessoas por sessão, sempre pelo menos um embaixador do Wakelet aqui. Cris, você quer se apresentar? Cris, você está muda. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Cris. Tá cortando pra caramba, Cris. Não sei, não. Tá cortando muito, muito, Cris. Bom, vamos ver uma coisa. O André disse que está aqui também, o André Simões, que também é embaixador. Cris, se você não conseguir melhorar, eu vou começar por aqui, tá? E daí a gente vai vendo, tá bom? Bom, então vamos lá. Hoje nós fizemos essa série de webinar surfando na onda do Wakelet. Por quê? Porque, na verdade, o Wakelet sempre fala para a gente surfar na onda dele, né? Para a gente ir nessa onda do Wakelet, por isso que a gente fez essa brincadeira aqui em português, né? Eu sou Roberta Aquino, eu sou embaixadora do Wakelet, eu moro aqui no México, mas eu sou brasileira, de Campinas, São Paulo. Sou formadora de professores, sou empreendedora, sou consultora, e é um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Sou apaixonada pelo Wakelet faz tempo já, uso bastante ele no meu dia a dia para fazer curadoria. E eu ajudei o Nico aqui a gente armar essa série de webinars e realmente a gente está muito feliz com essa possibilidade. A Cris, vamos ver se ela consegue se apresentar, que senão eu vou apresentar a Cris. Vamos lá. Cris, consegue se apresentar? Acho que ela está travada de uma vez. Bom, tudo bem. A Cris que me ajudou a montar a maior parte da apresentação, então está valendo. Se ela não conseguir participar, está valendo. Então, algumas coisas importantes, tá? Primeira coisa, esse primeiro link que está aqui, é interessante que vocês tenham acesso a ele. Eu já vou colocar aqui no chat. Esse link aqui já vai mostrar para vocês a coleção que a gente preparou, que é uma coleção exatamente para esta série de webinars, tá? Então, o que a gente vai fazer? A cada dia do webinar, né? Nós vamos ter 5 webinars a partir de hoje, sempre segundas-feiras, às 19 horas. A gente vai ter os recursos aqui. Então, aqui eu já tenho a apresentação de hoje, já tenho quem são os palestrantes, a gente compartilhou o perfil público nosso no Wakelet, porque daí você conhece não só um pouquinho sobre a gente, mas também conhece um pouquinho do que a gente faz dentro do Wakelet, tá bom? Então, eu vou copiar esse link aqui e já vou colocar para vocês. Então, primeira coisa, isso eu estou colocando aqui, vocês vão colocando aí por favor, eu queria que vocês colocassem aqui para mim no chat, se vocês já conhecem o Wakelet, se você não conhece, tá bom? Ia ser bem legal a gente saber quem já conhece, quem não conhece, quem nunca usou. A gente vai colocar esse vídeo que está sendo gravado também, depois vai estar lá no canal do Wakelet, mas dentro da coleção. Então, se você salvar a coleção,
colocar um favoritos à tua coleção, você vai ter recurso a todo o conteúdo do que a gente vai falar aqui, tá bom? Bom, aqui eu e a Cris, e a gente já deixou para vocês, a gente já colocou aqui nossos perfis dentro do Wakelet. Por quê? Uma das coisas que vocês vão aprender ao longo desses webinars é que a gente pode ter os perfis dentro do Wakelet e a gente pode compartilhar conteúdo ali. Então, também pode servir como um portfólio para o que a gente faz, para colaboração, um portfólio também do que a gente já faz e tudo mais. E aqui eu coloquei uma hashtag que é Surfando com o Wakelet em português. E essa hashtag a gente quer fazer bombar dentro das redes, e para aqueles que tiverem maior interação nas redes, mais curtidas, mais likes, vai ter um presente aqui no final. Então, compartilha com os teus amigos, posta nas redes sociais, incentiva o pessoal a participar, porque tem presente para vocês no final, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que a Cris não vai conseguir mesmo, tá complicado, mas vamos lá. Bom, que mundo é o mundo que nós vivemos? Vamos ver que mundo é esse que nós vivemos. Bom, esse mundo é um mundo de sobrecarga de informação, é um mundo de infodemia, alguns falam. A gente tem uma quantidade tão grande de informação, de dados, de recursos na palma da nossa mão, que realmente a gente fica perdido entre possibilidades e também para eu me achar nessa imensidão de coisa. Então, essa imagem aqui é bem pertinente para falar assim, é tanta coisa que eu não sei o que fazer com elas. Então, na verdade, a abundância tem um lado positivo, é bom, porque a gente tem acesso a muitas coisas e antigamente a gente não tinha, mas ela também oferece um desafio. Então, isso é uma coisa muito importante que nós temos que pensar deste mundo que nós vivemos, tá bom? Bom, o que mais que nós temos aqui? A gente pode dizer que a gente vive num mar de informações. E esse mar aqui está muito calminho. Na verdade, o nosso mar real é bastante agitado. Porque também a gente tem que pensar que nessa imensidão de informações que a gente tem acesso, a gente tem informações de todo tipo. E quem já não se perdeu dentro da internet, buscando alguma coisa, viu mais um monte de coisa legal e acabou se perdendo ali dentro. Então, eu acho que não é um mar tão calmo, é um mar um pouco turbulento aqui dentro. E daí a Cris colocou essa provocação aqui. Vamos ver, Cris, quer tentar falar? Vamos Quero, ver. Tá me ouvindo? Eu acho que eu vou fechar a câmera. Mais ou menos, mas vai, tenta. Mais ou menos? Tá cortando muito, Cris. Nossa, tá impossível. Bom, eu vou tentar fazer a altura da Cris aqui. Então, ela colocou essa provocação aqui, ó. Quem já passou por essa situação aqui? Quem em algum momento pensou assim, nossa, mas eu vi um material tão legal, digital, um material na internet tão legal. Eu li, eu não guardei o link, e agora? Aonde eu vou achar esse material? O que eu faço? Coloca aí no chat que eu quero saber se alguém aqui já passou por isso, porque eu já passei, com certeza, de ver uma coisa maravilhosa e falar, nossa, alguém falou, mas que grupo que foi? Que grupo do WhatsApp que foi? Aonde que eu vi isso? Olha lá, a Solange falou o tempo todo, a Ana falou várias vezes. Perfeito. Então, isso é uma coisa muito comum no nosso tempo. E o André disse, já deu a deixa. Olha lá do André. Antes do Wakelet aparecer. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó. E daí a Cris pôs esses bonequinhos aqui pensando, né? Pensando aqui. E a pergunta fica para vocês agora. Como você organiza o seu acervo digital? De sites, materiais, fontes, referências, recursos. Já que a gente tem acesso a tanta coisa todo o tempo,
Como que você organiza isso? Quero ver aqui, não vale o André, porque ele já falou que é no Wakelet, mas eu quero saber aqui do resto do pessoal como é que está organizando as coisas. Olha que legal, a Rosalina falou que já começou a guardar as coisas dela dentro do Wakelet agora. Muito bem, muito bem. É isso que a gente vai explorar aqui. Realmente. É essa a provocação. É exatamente essa daí. A Ana Isabel falou que ela usa o Evernote. A Solange tem um grupo só dela no WhatsApp. É legal ter esse grupo só teu no WhatsApp. Eu também já tive o meu grupo no WhatsApp, mas o que acontece? Não fica hierarquizado, não fica organizado, né? E a Maria Alexandre falou que ela colocou num Padlet. O Padlet é super legal, só que, infelizmente, a gente pode ter poucos murais ali dentro, né? Então, tem todas as possibilidades que a gente tem aqui. Bom, e daí a gente chega exatamente no conceito de hoje, que a gente pensou que antes da gente falar do Wakelet ferramenta, a gente tinha que dar um passinho atrás e conceituar o que é curadoria digital. Porque se a gente não entende o que é curadoria digital, a gente perde muito das possibilidades do Wakelet, tá bom? Então, aqui a gente trouxe essa definição, dizendo que curadoria digital é o processo de selecionar, organizar e apresentar cuidadosamente, esse apresentar pode ser substituído também por compartilhar, cuidadosamente conteúdos e referências relevantes e de qualidade provenientes de diversas fontes online, com o objetivo de criar coleções significativas e contextualizadas. E eu vou além disso, ela também é justamente a possibilidade da gente usar esse conteúdo. Se eu guardei muito bem esse conteúdo, se ele não está lá perdido no balaio de gato, ou se ele não está esquecido ao longo do tempo, eu tenho a possibilidade de usar esse conteúdo no momento que eu necessito dele. Exemplos, dentro da sala de aula, todos os dias a gente vai lá enquanto professor e a gente vai dar uma aula e eu tenho que trazer recursos para os meus alunos. Pode ser um recurso que vai ser impresso, pode ser um recurso que vai ser um objeto digital de aprendizagem, pode ser uma fonte de referência para os meus alunos, mas sempre eu trabalho com isso. Não importa a metodologia que eu trago, que eu use dentro da minha sala de aula, eu preciso trazer conteúdos para a minha sala de aula. E uma coisa que eu acho uma coisa fundamental da curadoria digital e da curadoria em educação, por isso que eu sou tão apaixonada, é que quando você já encontra conteúdo pronto, a gente tem muito conteúdo pronto na web, e muito conteúdo de qualidade, se eu souber analisar esse conteúdo. Então, ele pode servir, para economizar o meu trabalho, para, em alguns momentos, eu ter a possibilidade de usar esses recursos de acordo com a minha intencionalidade pedagógica. Segunda coisa, se a gente for lá e pegar a parte da neurociência, um dos processos que a gente precisa para aprender é a repetição. Se eu vou revisitar o meu conteúdo várias vezes para fixar esse meu caminho neural aqui e eu aprender, se eu tiver na minha mão vários conteúdos interessantes sobre o mesmo tema, em momentos diferentes eu posso ofertar coisas diferentes para o meu aluno e eu vou facilitando o aprendizado dele de uma maneira significativa e natural. Então, isso eu acho uma coisa muito, muito importante. Eu acho que por isso que eu brinco que eu sou a louca da curadoria, porque eu acho que é muito importante, tá bom? Além disso, se a gente for pegar a BNCC, que é onde a gente rege o começo do que a gente faz dentro da nossa sala de aula no Brasil, eu sei que tem gente de Portugal acompanhando a gente, mas é importante a gente fazer esse parênteses, que dentro do Brasil, a BNCC é um documento muito importante como norteador do que a gente vai fazer. E é interessante
que dentro da BNCC, ela cita especificamente a curadoria. E ela cita demonstrando que não é só eu, professor, que tenho que fazer curadoria, mas eu tenho que desenvolver essa habilidade junto com os meus alunos, a partir do 3º ano do ensino fundamental, tá? Até o 3º ano, até o ensino médio, tá bom? Então, eu tenho que, ao longo de toda a idade escolar desse aluno, eu tenho que desenvolver isso. Bom, então, olha só, se é tão importante, se é importante para a minha prática, facilita a minha vida, é muito bom para o meu aluno aprender melhor. Se a BNCC fala que é importante, eu tenho que trabalhar com essa oportunidade e com este desafio, né? Então, eu tenho que pensar como que eu posso trabalhar nessa balança entre oportunidade e desafio. E daí, a Cris fez um esquema bem legal, pena que está muito ruim a conexão dela, né? Mas ela fez aqui, ó, que quando eu vou fazer uma pesquisa... Tá ruim, Cris. Que judiação. Ó, quando a gente tem acesso a conteúdos ou referências e vários tipos de conteúdo, pode ser um site, pode ser um jogo, pode ser um artigo, pode ser uma aplicação específica ou referências, né? Referências de vários conteúdos que são interessantes para a área de educação. Eu posso ter o acesso a isso através de uma pesquisa, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da pesquisa. A gente também tem muito acesso a isso quando a gente participa de comunidade de aprendizagem. Por quê? Quando a gente participa de comunidade de aprendizagem e nas redes sociais, se a gente usar a rede social como um lugar de aprendizagem, a gente tem muita ideia legal, a gente tem muita dica de plataforma legal, de aplicativo legal, de conteúdo interessante. Agora, se eu não selecionar aquilo que serve, se eu não organizar, a hora que eu quiser usar ou apresentar, eu não vou dar conta. Então, todo este processo aqui, que está em azul mais escuro, é o que a gente chama de curadoria digital, tá bom? Então, isso fica a lembrança aqui para vocês. E a gente não pode falar... Eu estou vendo aqui que tem gente de Portugal conosco, tem gente de São Paulo, do Rio, muito bacana. A gente não pode falar de curadoria digital sem pensar em letramento digital e sem pensar numa palavra que a gente já ficou até discutindo aí, a Cris, se a gente colocava ou não, que é a literacia, ou em inglês é literacy, né? Que é, na verdade, a habilidade de aprender a gerenciar esse fluxo de informação, adotar estratégias, inclusive, para validar os conteúdos que a gente tem acesso. E a gente conseguir organizar isso, filtrar para garantir o acesso e o compartilhamento de informações relevantes e confiáveis. Então, fica aí com o relevante e confiável, tá? Só um minutinho. Perdão. Então, olha só, o que acontece? Só deixa eu mandar um negócio aqui. Só deixa eu mandar um negocinho aqui, desculpa, só um minutinho. Cris, vê se você consegue falar alguma coisa, só um minutinho. Só tenho que mandar um negócio. Aqui, só uma mensagem, desculpa. Estão conseguindo me ouvir? Ou continua ruim, Nico? Não, Rô? Não, tá ruim ainda. Tá ruim ainda, Cris. Mas vamos lá, consegui já enviar o que eu precisava e agora a gente já consegue continuar. Bom, então, qual que é o maior desafio? A Cris encheu de provocações essa apresentação. E qual é o maior desafio no processo de curadoria digital, né? Ela fez essa provocação para a gente. Então, coloca aí que eu quero saber o que vocês estão achando, aproveitar o pessoal que está aqui
A Ana Isabel disse que está um pouco melhor, Cris. Quer tentar? Vamos ver se ela consegue tentar. Está conseguindo. Para mim está muito ruim. Não? Não, para mim está muito ruim. Está muito ruim. Não, tudo bem, Cris. Eu vou aqui, não se preocupe. Bom, então, pensando nesses desafios. O desafio, a palavra-chave da curadoria é organização. Organização, organização e organização. Imagina, vou dar um exemplo bem fatídico, bem que vocês vão me entender. Imagina se tudo no teu armário de roupa não tivesse gaveta, não tivesse prateleira, fosse uma grande caixa e tudo lá dentro tivesse misturado. Calça, camiseta, roupa de baixo, camisola, maiô, tudo misturado lá, casaco. Você já imaginou a confusão que seria para você de manhã poder se trocar para sair para trabalhar? Ou para ir para a escola? Ia ser super complicado. Na curadoria é mais ou menos isso. A gente pode pensar a curadoria como se eu tivesse... Sabe aqueles móveis antigos que a gente tinha no Brasil, talvez estivesse em Portugal, que a gente tinha uns gaveteiros cheios de gavetinha, cada uma com a sua finalidade? Se eu pudesse ter um grande móvel daquele, digital, para eu guardar o meu conteúdo, seria a melhor maneira, porque ele estaria organizado e eu saberia que a segunda gaveta da segunda linha é aonde está o conteúdo para a aula de ciência sobre fotossíntese. E que na primeira gavetinha está o conteúdo de matemática para operações de frações. Então, se eu me organizar, eu localizo muito mais. Então, a gente também tem que entender uma coisa bem importante. Curadoria digital é um processo, é uma coisa que se faz dia a dia, porque dia a dia a gente é bombardeado de conteúdo por todos os lados. Então, se a gente é bombardeado por conteúdos de todos os lados e muita coisa interessante, a gente tem que trabalhar a curadoria no dia a dia. E daí entra a questão da ferramenta, da plataforma. Qual é a mais adequada? Aonde que eu posso colocar? Como que eu vou estruturar? Como que eu vou organizar? E isso a gente pode falar um pouco, vocês podem ver como eu e Cris nos organizamos, e a gente trouxe isso para vocês, mas também vai muito do seu perfil, como você vai se organizar. No Wakelet, esses tempos, estava tendo uma brincadeira nas redes sociais. Normalmente, as empresas internacionais, e a sede do Wakelet é na Inglaterra, elas usam muito o Twitter, que a gente não usa tanto no Brasil, muito mais do que o Instagram. Então, o Wakelet fez uma brincadeira, quem era do time caos e quem era do time controle. Quem tinha tudo organizado e quem tinha tudo bagunçado. Que tipo de curador você era? E a gente tem que descobrir que curador que a gente é. E daí a gente pode fazer sentido para cada um de vocês determinada forma de se organizar. Mas alguma organização tem, porque mesmo dentro do caos tem organização. Mesmo dentro do caos eu tenho que me achar naquela bagunça, não é assim que a gente fala? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Ah lá, a Cris falou que está no time do controle. É isso mesmo. Eu fui até no East, nos Estados Unidos, e tinha, depois eu vou achar, tinha um boné que tinha dois lados, o lado do controle e o lado do caos, para você falar de que time que você era. Eu sou metade, metade. Tem coisa que eu sou super organizada, mas tem coisa que eu deixo num balaio para depois organizar nas minhas caixinhas de acordo com a minha correria do dia a dia. Bom, daí a Cris também fez essa análise super interessante, que eu estou falando, ó, ela não está falando, mas ela ajudou muito nessa apresentação, ela tinha que estar falando aqui com a gente, que tem curadorias também com 3 finalidades diferentes, com 3 propósitos diferentes.
Eu tenho uma curadoria para mim mesma, de coisas que eu quero guardar, coisas que eu quero estudar, que eu quero aprender mais sobre. Eu posso ter um conteúdo que eu já vou organizar e eu vou compartilhar com o mundo. Por exemplo, meu perfil público e o perfil público da Cris tem isso, tem conteúdos, como a gente trabalha com tecnologia educacional. Vocês vão ver coleções com conteúdos que podem ser úteis. Qual ferramenta que eu tenho de opção para buscar GIF? Ou qual ferramenta que eu tenho de opção para aula de ciências? A gente vai ter lá alguns conteúdos disponíveis para vocês. E, finalmente, a gente tem a curadoria colaborativa, que a gente vai fazendo em times, a gente faz junto. E isso é muito bacana, toda vez que a gente pode colaborar e construir junto, é muito bacana. A gente pode fazer como colaborativo, a gente pode fazer um hub de recursos da escola, por exemplo, onde todo mundo vai colocando conteúdo lá dentro colaborativamente e vai deixando um conteúdo muito maravilhoso para todo mundo usar depois. Eu gosto de falar que se antigamente os professores falavam, nossa, eu fiz uma aula maravilhosa, essa aula é só minha, eu não vou dar essa aula para ninguém. Isso já passou, isso já caiu de moda. Se a gente fizer uma aula maravilhosa, a gente tem que compartilhar. Com certeza, a gente vai ter a possibilidade, de ter mais inspiração quando a gente compartilha, porque o compartilhamento e a colaboração é uma via de mão dupla, como essa setinha aqui, tá bom? Bom, então, aqui a Cris foi detalhando o que era esse individual. Esse individual é incorporar no meu dia a dia e eu ir criando uma biblioteca pessoal digital. E aí eu posso separar, Vocês conhecem o Pinterest, né? Acho que vocês já viram aquela ferramenta onde eu criava coleções. Eu achei muito legal, porque o eTwins, que são dois irmãos gêmeos maravilhosos que trabalham muito nos Estados Unidos e na Espanha, eles são espanhóis, mas viveram muito tempo nos Estados Unidos e trabalham muito com a comunidade de habla hispana. Eles falaram que o Wakelet é um Pinterest marombado, assim, turbinado, cheio de esteroides, de anabolizantes para ficar bem fortão, porque ele tem muito mais possibilidades. E eu acho que é uma ótima definição. E eu estou falando do Pinterest porque, olha, a Cris colocou aqui assuntos pessoais. Por exemplo, quando eu tinha meus filhos menores, que agora eles são adolescentes, eu sempre estava procurando ideias para a festa de aniversário de criança, de decoração, de ideias de lembrancinha, etc. Isso é um uso que eu posso fazer pessoal. Eu posso também eu gosto de viajar, então eu posso ter também uma curadoria e uma coleção de lugares que eu quero visitar, dicas de determinados lugares que eu quero ir. E profissional, a gente está falando de conteúdo, de coisas para eu ler. Por exemplo, nós fizemos um curso, eu e Cris, com o professor Moran e com a Dênia Falcão, e eu tenho um Wakelet com todo o conteúdo daquele curso. Então, eu chego lá, mesmo que eu não tenha mais acesso ao Moodle, que era a plataforma que a gente usou, porque quando terminou o curso, eles fecharam a turma, mas eu tenho todo o conteúdo ali e está na mão. Quando eu quero uma referência, que eu sei que foi de lá, está tudo num só lugar, tá bom? Então, a biblioteca pessoal digital, né? Eu posso também partir dessa biblioteca, mas em alguns momentos pode ser interessante eu compartilhar aquilo que eu criei sozinha. Então, por exemplo, eu posso fazer um site de recursos, né? Fazer uma coleção de recursos para alunos ou para outros professores ou para amigos. Olha, pessoal, vocês que vão viajar aqui para o México, como eu moro aqui no México, eu fiz uma coleção com os melhores lugares para vocês conhecerem aqui no México e está aqui à vontade, todo mundo pode entrar, pode ver, pode perguntar, pode interagir, tá? Eu também posso organizar em termos de conteúdo, e daí algumas estratégias.
conteúdo curricular, área de atuação, pode ser por projeto específico, pode ser pela fonte mesmo, que nem eu acabei de falar esse exemplo do curso do professor Moran era uma fonte, então todo aquele conteúdo eu coloquei numa coleção, tá bom? E daí eu posso disponibilizar isso de uma maneira muito mais fácil. Em vez de eu mandar para vocês 10 links, eu vou mandar um link só da coleção. Então, com um link só da coleção que eu mostrei lá no começo, vocês vão ter acesso a todas as apresentações dos 5 dias de webinar. Vocês vão ter acesso ao perfil público da Cris, o meu, do André, que vai vir falar aqui depois, da Fernanda, do William, de todo mundo que está aqui. Vocês também vão ter os vídeos depois, para vocês não ficarem procurando lá no canal do Wakelet. Assim que subir para o canal, a gente vai colocar dentro da mesma coleção. Então, fica muito mais legal. Em um só link, eu consigo juntar muitos recursos e de muitos tipos de recurso. Isso é interessante também. Porque a minha coleção, principalmente no Wakelet, com tanta integração que existe, ela não precisa ser uma coleção de uma nota só, como a gente diria no Brasil, né? Eu não preciso ter uma coleção só de artigos científicos. Eu posso misturar. Eu posso ter um vídeo ali no meio, eu posso ter uma apresentação ali no meio, e é bem legal. Bom, a colaborativa. A colaborativa é o processo onde vários vão trabalhar juntos. Já falei um pouquinho sobre isso, tá? Então, a gente pode criar uma coleção para trabalhar um projeto interdisciplinar, por exemplo, na sala de aula. A gente vai fazer um estudo do meio que vai ser, por natureza, interdisciplinar. A gente pode criar uma coleção para isso. E todo mundo vai anexando conteúdo ali dentro. Então, é um tipo de coleção aonde a gente tem a possibilidade de várias pessoas colaborarem ao mesmo tempo. Isso também é possível dentro do Wakelet, tá bom? Hoje a gente não vai se enfocar na ferramenta em si, a gente vai dar possibilidades aqui. E a gente tem também esse acervo digital colaborativo, né? O acervo digital colaborativo é muito bacana. A Cris, como TE da escola dela lá em São Paulo, ela não se apresentou, mas ela é mestre, especialista em tecnologias educacionais, em EAD, em design instrucional, ela é feríssima no Moodle, muita coisa boa da Cris, ela é 1000% mesmo. Ela é 1000% mesmo, totalmente de acordo com a Maria Ângela de Camargo, concordo plenamente, e ela mora no meu coração, e ela tem um acervo digital colaborativo fantástico. Então, é aquelas pessoas boas de você ser amiga, porque a gente sempre vai aprender, tô brincando, a gente sempre vai aprender, ela é boa de ser amiga mesmo, mas não é por causa disso. Mas a gente sempre vai aprender, ela sempre tem alguma coisa para te ajudar, e isso é muito bacana também, você poder contar com as pessoas, tá bom? Então, de novo, recapitulando uma coisa bem importante. A curadoria digital não é algo estanque. Ela vai sendo construída. Ela vai sendo atualizada ao longo do tempo. Tem novas referências, tem outras coisas que deixam de existir. Aí eu acho que um exemplo clássico é o Covid. Na época do Covid, se a gente pegasse um conhecimento do Covid de, sei lá, de maio, né, de maio de 2020, e depois do que a gente sabe do Covid hoje, você pode quase que rasgar tudo do que se pensava lá atrás, porque quase tudo já não foi desconstruído e a gente sabe muito mais, e muitas coisas cientificamente foram provadas que não eram verdadeiras, etc. Tá bom? Então, isso é bem importante para ficar para vocês. E daí a Cris fez mais uma provocação que eu achei muito legal aqui, é que se você pegar um editor do texto e você for colocar tudo o que você acha de legal,
será que vai ser uma boa ideia o editor de texto como uma ferramenta para eu colocar o conteúdo de curadoria? Acho que não, né? Na verdade, porque você tem uma limitação na organização, na categorização, você não tem funcionalidades específicas, você não tem integração com todas as multimídias, né? Se você pegar um documentos Google, ou mesmo um Word, eu não consigo colocar um vídeo e rodar lá dentro. Eu não consigo fazer um depoimento e colocar ali dentro. Eu não consigo fazer que um conteúdo, uma apresentação do Canva rode lá dentro. Então, são todas coisas que faltam. Então, aí fica uma dica de quem trabalha muito com tecnologia educacional, vale para mim, e sei que posso falar pela Cris, é que quando a gente tem ferramentas distintas, elas têm as suas características, e o melhor proveito que você pode usufruir dela. Então, na verdade, dá para fazer no editor de texto? Dá. Vai ficar capenga, vai ficar assim, não tão bem feito. Por quê? Porque falta tudo isso que foi colocado aqui, né? E à medida que você for colocando o conteúdo em ferramentas, explorando o melhor daquela ferramenta, você vai tirando o melhor proveito. É como se a gente espremesse melhor a laranja, tirasse o melhor sumo de cada uma das ferramentas de tecnologia. À medida que você vai ampliando o seu repertório de ferramentas tecnológicas, com essa intencionalidade em vista, não só para usar porque está na moda, mas com essa intencionalidade em vista, você vai vendo e sabendo separar. Isto é para o Wakelet, isto é para tal coisa, isto é para tal coisa, e isto é para tal coisa, tá bom? Então, é interessante isso. E daí a Cris fez até um roteiro para vocês. Professora, né? Professor é assim. Professor fez até um roteiro. Como que você começa? A primeira parte do pesquisar. Você vai buscar e vai pesquisar. E dentro disso, você também vai selecionar os resultados. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois, você vai analisar. Então, você vai analisar confiabilidade de fonte, vai priorizar os sites que são confiáveis, vai definir o teu grupo, depende se você está fazendo em grupo, como nesse exemplo aqui, quais são os critérios de seleção? Quais são os critérios para entrar na coleção da Cris e da Roberta conjunta e do Nico, mesmo ele não falando português, que ele está aqui, e ele é fofinho, e ele sempre ajuda a gente. Então, como é que a gente faz para fazer uma coleção que seja relevante para todo mundo? Então, a gente vai definir critérios de inclusão, critérios de exclusão, aquilo que eu não quero que esteja ali, né? E a gente vai ter todo este cuidado nessa parte do analisar. E daí, muito importante, que questões ou problemas eu estou buscando a resposta? Se eu não souber o objetivo daquela coleção que eu estou criando, daquele conteúdo que eu estou curando, ele fica sem sentido. Claro que eu posso ter uma coisa genérica, tipo, todos os lugares que eu gostaria de conhecer no mundo, claro. Agora, se eu sei que semana que vem eu vou para o Nordeste do Brasil, então é melhor eu já me preocupar com mais detalhes, com algo mais concreto. É a mesma coisa, tá? Se eu quero saber todas as ferramentas de IA que tem no mundo, eu posso ficar aqui fazendo uma coleção gigantesca, vai fazer aqueles mapas que aparecem assim, não tem aquelas imagens que aparecem 500 ferramentas de IA. Beleza, legal. Estou sabendo que tem 500. Eu vou me aprofundar em 500? Impossível, né? Então, o que eu vou? Talvez selecionar de fontes confiáveis. Que essa é bacana para o PDF, esta é bacana para tal coisa, essa é bacana para a imagem, e assim por diante. E daí eu fazer aquilo que seja relevante, tá bom? Para aquele meu contexto e aquela minha necessidade. Bom, daí eu vou organizar, e para isso, nesse ponto, eu preciso ler, eu preciso ver aquilo que realmente deve ficar. E aí vem um ponto bem importante. Se eu pego um conteúdo que está pronto e tem centenas, milhares de sites educacionais com milhões de recursos prontos,
Eu posso pegar um recurso que está pronto, vamos pensar no jogo. Vou falar do Quizzes, que é uma ferramenta fantástica. Então, eu vou lá no Quizzes, eu busquei lá na comunidade um conteúdo para operações de fração. Bacana. Eu posso pegar qualquer jogo que tenha lá de operações de frações e usar? Eu posso usar esse jogo sem conferir e saber tudo que tem lá de pergunta, se as respostas estão adequadas, se a metodologia que está sendo colocada, aquele viés que está sendo dado ali é o mesmo viés que eu faço na minha sala de aula de matemática? Isso é importante, sabe? Porque a gente tem uma coerência com aquilo que a gente faz. Muitas vezes tem algumas classificações em plataformas que me falam assim, isso está adequado para o infantil. Daí você vai lá e tem um monte de texto. Peraí, como que está adequado para o infantil se tem texto e no infantil 90% ou 99% das crianças ainda não estão alfabetizadas a ponto de ler? Então, né, vamos pensar no que está lá no conteúdo. Um exemplo de matemática muito fácil é quando você fala de formas geométricas para o infantil e você tem formas bidimensionais e formas tridimensionais. Isso não pode confundir a cabeça da tua criança, né? Então, são coisas que você tem que pensar ali. Daí tem a parte de interpretar aquilo que foi, os dados que foram obtidos, e daí utilizar. O que eu vou fazer? Qual que eu vou selecionar? O que eu vou usar para minha produção autoral, né? O que eu vou reescrever, ou refazer, ou remixar, ou aquilo que eu vou usar como está dando a fonte, o crédito à fonte pertinente, né? Então, identificar as situações utilizadas. Então, isso é muito importante, a gente pensar em direito autoral e esse cuidado, tá bom? E socializar as produções, que é aquilo que eu falei, que a gente não pode ser uma ilha, a gente não pode guardar as coisas só para a gente, tá bom? E daí, aqui, a Cris trouxe alguns exemplos da prática dela ali, né? Aí eu não vou saber explicar esses exemplos, mas são duas coleções. Esse aqui, por exemplo, é de energias renováveis, é uma coisa que ela está trabalhando lá no colégio dela. Então, ela foi pegando links e fontes de referência, então ela foi trazendo alguns links que eram adequados, vídeos, outros conteúdos que falavam sobre sobre energias renováveis. Então, aqui é um exemplo interessante disso. Eu falei que a gente ia falar um pouco do pesquisar. A primeira coisa que a gente faz na vida, né? E como diz meus filhos, se existia mundo antes do Google, eu acho que o Nico, no mundo do Nico não existia, ele não nasceu antes do Google, eu acho que não, porque ele é muito novinho. Mas a gente existia, né? Quem tem a minha idade da Cris, a gente ia lá na biblioteca, a gente pegava a enciclopédia, e a gente não tinha dar um Google para buscar. Mesmo na área científica, quem fez mestrado, doutorado, ia pegar um artigo, nossa, você ia lá, ficava procurando um tempão. Depois de você procurar, você tinha que esperar solicitar a cópia do artigo, daí vinha a cópia do artigo, você pagava pelo artigo, aquela confusão toda. Mas hoje a gente tem o Google, né? E eu acho que é a ferramenta padrão que a gente busca alguma coisa. Mas algumas coisas que a gente tem que pensar. Quando a gente busca um conteúdo no Google, a gente tem que entender e tem que saber ler aquele resultado que ele me retorna. Porque eu tenho conteúdo ali que é anúncio. Eu tenho conteúdo que aparece em primeiro lugar porque alguém pagou para estar ali. E a gente sabe que na internet o que acontece é que nem tudo que está lá é verdadeiro. Se a gente voltar lá para o Covid de novo, quanto exemplo a gente teve disso? A gente sabe das fake news. Então, não é porque está no Google, porque o Google me deu como um retorno que eu vou acreditar que é verdade. E aí vem a parte do letramento digital,
do letramento midiático. Daí vinha a necessidade de eu perguntar, quem é essa fonte? Tem várias fontes falando a mesma coisa. Se tem algum viés, algum direcionamento naquele conteúdo que foi colocado ali, qual é o lugar de fala daquele conteúdo que foi colocado ali? Então, são coisas importantes para a gente pensar. Se vocês quiserem saber mais sobre educação midiática, super indico o site da Educamídia. Cris, se puder pôr o site da Educamídia aí para o pessoal, tem muito conteúdo lá bacana. E lembrar que tem uns outros amiguinhos do Google, que também são Google, e que às vezes a gente esquece, e que trazem umas fontes mais fidedignas para a gente. Como o Google Livros, que vai buscar conteúdo em livros e artigos científicos, o Google Imagens. Por que o Google Imagens? Porque muitas vezes eu acho que eu busquei um conteúdo lá para minha aula de fotossíntese e eu peguei uma imagem, um esquema que estava lindo. Primeiro, será que eu posso pegar aquilo lá? Será que eu não estou infringindo nenhum direito autoral? Ou até se tiver liberado para o meu uso, e eu posso mostrar para vocês como que eu sei isso. Se estiver liberado para o meu uso, talvez eu esteja com baixa qualidade. Será que eu tenho a possibilidade de achar isso com melhor qualidade? Então, o Google Imagens, e aqui vocês vão poder clicar para ver o que é, o Google Imagens, eu coloco a imagem e ele vai buscar os outros sites aonde eu tenho aquele conteúdo, ele faz uma busca reversa de imagem. Então, tudo aqui está linkado, tá, gente? Para vocês verem. E a gente tem o Google Acadêmico, que também é artigo científico. Aqui é livro, aqui é artigo científico. Então, você consegue criar uma biblioteca, ele te ajuda a fazer a citação dos artigos científicos. Então, são fontes que a gente também tem que conhecer. São coisas importantes para a gente conhecer. E eu falei para vocês que quando eu venho aqui, se eu buscar o Wakelet, né? O que vai acontecer? Eu busquei o Wakelet aqui, como eu vim já no Google Imagens, ele já veio e me trouxe um monte de coisas sobre o Wakelet. Só que tem uma coisa bem importante. Quando eu clico aqui em ferramentas, e eu venho aqui, direitos de utilização, eu tenho, aqui está me mostrando tudo. Eu não posso pegar e usar uma imagem que está dizendo tudo. Eu tenho que buscar aquelas que tenham uma licença Creative Commons, que eu vou mostrar para vocês o que é isso, ou licenças comerciais específicas que falam qual é o meu direito de uso dessas imagens. Olha só, se eu colocar Creative Commons, olha lá o que aconteceu. Eu não posso sair usando sem ter esse cuidado. Aqui, a gente usou o logo do Wakelet porque a gente está falando da ferramenta e a gente está respaldado pelo Wakelet que a gente está usando isso com consentimento, dirigindo ao Wakelet, que é uma ferramenta, tá bom? Então, isso é bem importante. O Creative Commons, que eu falei para vocês, é uma organização não governamental que fez uma série de regras, né? Fez uma série de regras de como pode ser compartilhado. Aqui tá só o começo. Aqui ele vai falando sobre direitos autorais, ele vai falando, tem vários tipos de licenças. Eu posso redistribuir, se eu posso remixar, se eu posso redistribuir comercialmente ou não. Então, é interessante que a gente conheça essas licenças, tanto para eu saber o que eu tenho direito a usar ou não, citar a fonte eu sempre tenho que fazer, tá? E também que eu coloque em alguns recursos que eu vou criar. A maior parte das minhas apresentações eu coloco Creative Commons, porque daí eu estou respaldada qual é a minha licença, tá bom? Como falta só 5 minutos, eu não vou falar mais sobre isso, qualquer coisa a gente pode conversar. E a gente vai deixar aqui o convite do Wakelet como a ferramenta ideal, assim, a Master 10, parabéns, para curadoria. Por quê? A gente não está falando isso da boca para fora. Porque a interface é super amigável,
É muito fácil da gente aprender a lidar com ele, porque ele é multimídia, cada vez mais ele suporta vários tipos de conteúdos, de textos, de links. Ele permite a gente criar quantas coleções eu quiser, mesmo na versão gratuita. Eu também posso ter as coleções compartilhadas. Eu posso controlar a privacidade das minhas coleções. Eu posso incorporar em sites, em blogs, em outras coisas. E eu posso colocar anotações, comentários, eu posso dar like, eu posso salvar, eu posso fazer uma série de coisas. Aqui nós deixamos os nossos perfis, mas eu vou sair daqui um pouquinho e vou mostrar um negócio para vocês. Aqui que é a coleção da nossa série de webinars, olha só. Aqui está falando apresentação, e está vendo que tem um símbolo aqui que eu posso aumentar? Olha a apresentação que eu estava fazendo, ó. Ela está aqui dentro, ela roda aqui dentro. Eu não estou na outra janela, ela está aqui dentro. A hora que tiver o vídeo vai rodar aqui dentro. A hora que tem o perfil meu e da Cris, está aqui também. Eu tenho mais um monte de coisa. O que eu posso anexar no Wakelet, em qualquer tipo de coleção do Wakelet? Texto, imagem, eu posso colocar marcadores, eu posso subir PDF, e olha as integrações que eu tenho. Tem integração direta com o Twitter, tem integração com o Flip, que é uma ferramenta maravilhosa de criação de vídeos, tem integração com o YouTube, com o Google Drive eu posso buscar qualquer tipo de documento que esteja no Drive ou no OneDrive, tenho integração com o Adobe Express, e algumas que não estão aqui, como é o Canva, olha só, eu estou vendo aqui a minha apresentação, ó, ela está rodando, ela até ficou na página errada ali, tá? Então, eu consigo ver tudo isso dentro do Wakelet. Então, o Geniali roda aqui dentro, um monte de ferramentas rodam aqui dentro. Então, vai ficar o convite para vocês não desgrudarem dos próximos webinars, para a gente saber muito mais sobre essa plataforma maravilhosa. A gente vai ter 5 dias para a gente falar aqui, para a gente brincar de organizar a sua curadoria digital e surfar na onda do Wakelet, tá bom? Então, uma coisa muito importante, uma dica fundamental. Aqui, você vai para a página inicial do Wakelet. Esse daqui é do Chrome. Não, eu vou trocar o link ali depois. A gente vai para a página inicial do Wakelet, que é o wakelet.com. Quando você não está logado, né? Quando você sair do seu espaço, você vai numa página inicial e depois, ó, você vai criando. Você vai criando um monte de coisa aqui dentro. E você vai ver que você pode usar para fazer curadoria, você pode usar para metodologias ativas, você pode usar como portfólio. Tá vendo? Essa parte aqui do começo é a parte do caos, que não tá bonita. Daí você vem aqui para baixo, vocês vão vendo um monte de coleção que tem a mesma carinha, mas uma de cada coisa. Essas daqui são a parte do controle. Essas estão bonitinhas, estas estão lá no meu perfil público. Então, eu já posso mostrar para vocês que tem a parte caos e antes do controle vem o caos, mas faz parte, tá? Então, eu quero ferramentas, complementos para o Google Formulários, tenho aqui. Eu quero ferramentas interativas, ferramentas para avaliação, e daí tem 1 milhão de coisas aqui, tá bom? Então, fica aí para vocês explorarem depois. A gente tem um aplicativo que é fundamental a gente ter no celular, e aqui está para você baixar tanto do Google Play quanto na App Store. E a gente tem as extensões. As extensões são muito legais. Eu não estava com ela ligada aqui, que eu estava com muita coisa aberta. Mas o que ela faz? Olha que bacana. Quando a extensão do Wakelet está aberto, em vez de abrir uma página em branco, ele já vai permitir eu colocando as coisas dentro das caixinhas. Então, fica muito mais fácil para eu guardar. Como eu estava com ela fechada antes, por isso que não dá para ver. Então, é super legal. E dá para vocês baixarem em todos os navegadores, seja no Chrome, seja no Firefox, seja no Edge da Microsoft, tá bom? Bom, aqui
falando das possibilidades infinitas do Wakelet, né? Para coletar o conteúdo, para compartilhamento de recursos, para fazer lista, para criar portfólio e muitas outras coisas, né? E você pode escolher quantas você quiser. E aqui é a parte dos presentes, que quem tiver mais interação com Surfando com o Wakelet vai ganhar. A gente tem 2 tipos de presente. Tem uma camiseta toda fofinha com o robô do Wakelet, e a gente tem um kit de adesivos e um cordão desses que dá para pôr crachá, que dá para pôr chave, e a gente vai buscar isso nas redes sociais, tá bom? E, para terminar, essa sessão, assim como as outras, vai ter certificado. Para receber o certificado por e-mail, vocês podem acessar esse QR Code ou acessar esse link que acabei de colocar aqui no chat. O pessoal do Wakelet vai fazer um certificado bem lindão para vocês, tá? Vocês vão receber no e-mail. Então, presta atenção no nome, presta atenção no e-mail, porque vai ser automático, tá bom? E aqui está a agenda dos próximos webinars. Então, se você não se inscreveu, ou se você achou legal hoje, e você quer compartilhar com os seus colegas, aqui está o link para se inscrever, e a gente vai falar tudo sobre o Wakelet na próxima semana. Depois a gente vai ter uma só de curadoria com o Wakelet, e é legal que são 2 pessoas diferentes que vão trazer uma visão diferente delas também. Então, vocês vão ter 4 exemplos de curadoria aqui no Wakelet, tá? Eu já vou colocar do webinar de novo. Depois tem planos de aula e portfólio no Wakelet, e depois metodologias ativas com o Wakelet. Sempre segundas-feiras, no mesmo horário, e sempre pelo Zoom. Então, se você vem para cá e está com a gente, surfando na onda do Wakelet, você consegue saber esse conteúdo antes, porque depois vai ser editado e colocado no canal, tá bom? Espera aí que eu vou colocar o link da coleção aqui. Deixa eu pegar. O link da coleção, onde tem tudo, tá aqui. Opa! Dia longo e comprido, a gente já não sabe mais o que está fazendo. Ok. Ó, esse daqui é o link da coleção, tá? E o que mais que vocês falaram que vocês não tinham? Tá. E o link do certificado, a Cris já pôs. Então, era isso. Não sei se tem alguma pergunta. A gente... Passei 2 minutos do meu horário, então, só... Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que vocês compartilhem com outras pessoas. Infelizmente, o Wakelet ainda não é muito conhecido no Brasil, e a gente tem que fazer muita gente surfar nessa onda, porque é uma ferramenta maravilhosa, que tem que fazer parte do dia a dia de todos os professores e de todas as pessoas, tá bom? Tá? O link da coleção é esse bit.ly que eu coloquei aqui, ó. Ah, se vocês não têm ainda uma conta do Wakelet, tá? Se vocês ainda não têm uma conta do Wakelet, vou mostrar uma coisa para vocês. Eu estou aqui numa conta minha nova, que eu não tenho o Wakelet ainda, né? Então, ó, o que vai acontecer? Eu vou entrar aqui, ó, wakelet.com, vai entrar aqui e ele vai perguntar para mim, não sei se vocês estão vendo isso ou não, ele vai perguntar como é que eu quero logar, né? E daí eu posso fazer login com a minha conta, do Google, da Microsoft, minha conta do Facebook, tá? Então, a primeira coisa para vocês fazerem é vocês fazerem login aqui, tá? E daí vocês vão entrar na tela inicial do Wakelet. E vou contar um segredo para vocês. Agora o Wakelet está todo em português. Nós fizemos esse trabalho, né, Nico? De traduzir todo o Wakelet para português, né? Então, você vai falar aqui que você vai trabalhar com educação, você vai colocar lá que você é do Brasil, você vai colocar lá que tipo de professor que você é, né? Então, você vai colocar aqui, ó, qual é o teu papel ali. Ele vai criar para você, né? Então, ele chegou aqui, ele vai começar
ele vai começar desde o zero e ele vai estar em inglês, né? Eu vou pular aqui o tour, tá? Quando eu clicar aqui, ó, na minha foto, eu vou aqui na minha foto e eu vou aqui nessa engrenagem. Não é nessa engrenagem, tá vendo que você falou coisa errada? Espera aí, Account Settings. E eu vou aqui embaixo, ó, e daí vocês vão procurar português. Português Brasil. E olha lá que lindo. Agora, ó, eu vou voltar aqui e ele vai estar tudo em português. Se tiver algum erro, manda um direct para mim, a culpada fui eu. Então, faz favor, você pode mandar um direct para mim que eu conserto, tá bom? Mas está tudo em português. Daí você começa a criar, né? Tem um outro botão que a gente não conseguiu, e você começa a criar, e é simples assim de você usar, tá bom? Então, acho que é isso, pessoal. Nico, obrigada. Gracias por la oportunidad de hablarmos de esta herramienta que nos encanta em Brasil e Portugal. Muito obrigado a todos que nos acompanharam do Brasil, de várias partes do Brasil, de várias partes de Portugal. E a gente se vê na próxima semana. Já comecem a usar. Preparem, por favor, as perguntas para que na semana que vem a gente possa fazer ainda mais interativo, que a gente vai começar a mão na massa, tá bom? Muito obrigada.